Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Trevoh Chalobah, porque segundo o Matt Law, o Chelsea não está procurando mais a venda do atleta, né? Não está totalmente descartada, mas hoje se eu tivesse que falar algo, não acho que vai acontecer, até porque se eu tivesse que dizer hoje a zaga titular do Chelsea, ela é Colwill e Chalobah. Eu não colocaria nem o Fofana saudável acima do Chalobah hoje, até porque o Fofana saudável não existe mais, né? Acho que é uma opinião que eu já digo há tempos aqui, o Fofana não consegue se manter saudável. E a verdade é que o Chelsea fez um grande papelão com o Chalobah até agora, porque fez de tudo para vender o cara, disse que não ia ser utilizado, não deixaram ele treinar, acho que até com a equipe principal, chegou até esse ponto, forçaram ele até um empréstimo com o Crystal Palace, queriam vender ele em definitivo, mas só conseguiram um empréstimo para o Palace. E aí o que aconteceu? Zazi performou muito mal, o Badiashile não era confiável, Fofana machucou e tinha lá outras opções que eram o caso do Tosinho Darabioio, mas não estava legal. E o que aconteceu? Chamaram ele de volta em janeiro porque estavam sem opções. E eu tenho que aqui exaltar o Chalobah, né? Porque ele poderia ter metido o pé do Chelsea, porque para mim ele foi desrespeitado pela diretoria nesse aspecto, mas a verdade é que ele continuou lá. E ele conquistou o espaço dele. Ele jogou tão bem. Eu acho assim, a temporada dele é muito boa. Ele foi bem na Premier League. E essa Copa do Mundo de Clubes dele foi fantástica. Ele jogou muito futebol. E ele mostra que, assim, ele é digno de continuar dentro do Chelsea, né? E é o que eu falo muito dessa questão da base, né? Cada diretoria vê a base de um jeito, né? O Abramovich via a base com uma forma de gerar um dinheiro, assim, que nem era tanta coisa assim, né? Mas a verdade é que assim, tudo ali os jogadores eram vendidos em termos de fair play para conseguir um certo lucro puro, um certo jogador outro talvez poderia ser aproveitado, mas era uma grande raridade, né? O Chelsea aproveitava quase nada da base que gerava jogadores muito bons. Aí só ficava a gente colecionando jogadores, né? Teve o Declan Rice, inclusive, é da base do Chelsea, Musiala é da base do Chelsea, muita gente saiu de qualidade da base do Chelsea que no final não era utilizado. Aí aconteceu o quê? Veio a passagem do Frank Lampard e ele teve que ser forçado a usar jogadores da base, acho que até era o desejo dele, e ele colocou o Mount, ele colocou o Reece James, ele colocou o Tammy Abraham e colocou também o Fiaco Tomori, e assim, muitos jogadores foram vendidos, até por causa de lucro puro e mais flexibilidade de fair play. E eu achava que uma das mudanças, até porque você tinha lá uma confiança em jovens atletas, né, que a Clear Lake ia ter confiança nos jovens atletas de Cobham, mas não é tanto o caso, né? Há de se dizer, alguns jogadores foram protegidos, como é o caso do Levi Colwill, e ele tá jogando muito agora, né? E, assim, alguns jogadores de fato eram protegidos, mas não dá para dizer que foram todos, né? E a gente teve vendas do Madsen, que poderia ter sido utilizado mais na lateral esquerda, mas o jumento do Pochettino usava ele de ponta, às vezes de ponta direita. Nossa, cara, eu ainda tinha gente que vinha me defender o Madsen, né? Falando, não, isso aí é a visão do Pochettino, você está com dificuldade de entender. O Pochettino, o maestro desse time, teve gente que chegou nesse ponto falar comigo, de ele colocar um lateral esquerdo de ponta direita, que era uma grande visão tática, num jogo que o Chelsea tinha perdido, mas assim, os caras falam isso, né? Eu não entendo isso, mas fato é que ele foi vendido porque lucro puro de fair play ajuda o time a contratar mais. Isso tem algo que a diretoria gosta do Chelsea, né? É de contratar. E aí venderam também atletas como é o caso do Gallagher, venderam o Mount, né? Esse daí tem até parabenizar porque foi a melhor venda do Chelsea na história, né? Porque é um jogador que estava produzindo absolutamente nada, estava forçando saída, o Chelsea ainda conseguiu tirar quase 60 milhões de libras do Manchester United. Isso é surreal mesmo. Como o Chelsea conseguiu tirar tanto dinheiro do United e um jogador que está tão mal quanto o Mount, né? Agora, o Chalobah lutou. Ele quis ficar no Chelsea, ele lutou pelo espaço dele. Obviamente outros não tiveram tanta sorte, o Petrovic queria ficar, aí teve que ser emprestado para o Strasbourg, já foi chutado para o Bournemouth nessa temporada, né? Ele tentou lutar pelo espaço dele, mas não deu certo. E assim, o Chalobah quis muito ficar no Chelsea, ou só trocaria realmente para um clube onde ele, obviamente, sentiria competitividade, segurança, porque ele sabe que ele é um jogador de qualidade, né? E fato é que assim, o Chelsea emprestou, chamou ele de volta, conquistou espaço e agora é aquela situação, né? Tipo, eu acho que o time já deve estar numa situação financeira um pouco mais
confortável, até porque não há necessidade de fazer também investimentos tão pesados assim, embora já tenha se feito ali algumas contratações, como é o caso do Gittens, também do João Pedro, do Delap. O Chelsea já gastou mais de 100 milhões de libras nessa janela, mas também vai conseguir bom dinheiro em vendas, já vendeu o Madueke por mais de 50, então a questão é, o Chelsea hoje, ele já tem outros ativos que ele pode vender antes de pensar no Chalobah. E o Chalobah é importante, ele é um zagueiro confiável em termos técnicos de qualidade, ele é jovem, ele é um cara extremamente esforçado e ele lesiona pouco. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar mais atenção, porque o Chelsea não pode ficar contando com atletas frágeis fisicamente. Não dá para ficar contando com o Fofana. E assim, o Fofana é um zagueiro que era ótimo nos grandes momentos, mas não é mais o caso. E ao mesmo tempo que não dá para ficar contando, por exemplo, como o N'Golo Kanté estava no Chelsea na época, lesionando muito, né? Era um jogador magnífico em campo. Eu adorava ver o Kanté jogando, mas chegou um ponto que assim, que ele estava 2/3 da temporada no CT médico. Então, o Chelsea manter o Chalobah é justo. Eu acho que o Chelsea precisava mesmo manter ele, até porque assim, com o Tosin Adarabioyo e com o Badiashile, tem 2 zagueiros titulares, 2 zagueiros reservas. Vai contratar mais um? Ok, não veria tanta necessidade assim. E eu acho assim, colocaria até zagueiro da base nesses momentos. Eu acho que é uma boa oportunidade até para a gente ver mais talentos, valorizar alguns jogadores. Mas a verdade é que o Chelsea ainda vai contratar mais alguém. Se for o Jorel Rato, um cara que consegue jogar de lateral esquerdo e de zagueiro, legal. Mas, assim, não sei quem que o Chelsea vai realmente fazer investido agora para a posição. Mas a permanência do Chalobah, o que tudo indica, né, ela é muito positiva. Se ninguém vier ali oferecendo um caminhão de dinheiro, e no momento não acho que alguém faria isso agora, né, eu acho assim, tem jogadores que acabam ficando um pouco mais badalados do que o Trevoh Chalobah, né? O Chalobah já ganhou um pouco mais de idade, talvez isso afaste um pouco o interesse nele, mas ainda é jovem, né? Mas ainda assim, ele é um jogador que mostrou muita qualidade e é com muitos méritos ali que ele pôde aí levantar a taça de campeão mundial com toda a felicidade, uma coisa para a Conference. Eu acredito assim que o Chalobah ter conseguido isso dentro do Chelsea, nessas conquistas bacanas, né? É meritoso de um cara que assim poderia ter todo o direito do mundo de estar revoltado com a maneira que ele foi tratado, mas é aquele negócio, foi lá, trabalhou e conseguiu aí conquistar a posição dele com muitos méritos. Agora é ver, né? O que o Chelsea ainda faz no mercado, parece ainda ter uma busca por um meio atacante barra ponta esquerda, que pode ser o Morgan Rogers, o Eze, o Garnacho ou o Xavi Simons, são os nomes especulados agora, com muito mais prioridade a Garnacho e Morgan Rogers. E na lateral esquerda o nome mais comentado é o do Jorel Rato. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Trevoh Chalobah, sobre as performances dele agora recentes pelo Chelsea e, obviamente, sobre essa notícia de que o clube não está mais ativamente buscando vendê-lo. Então, por esse vídeo é isso. Até a próxima.